Rapaziada, queria passar antes aqui, dar um salve para vocês e agradecer profundamente sobre a quantidade de inscritos novos que eu ganhei e a quantidade de visualização, velho. Meu vídeo foi muito bom, até em quesito de porcentagem, que a gente atingiu mais de 999% de visualização. Esse canal aqui, pro início, já tá bom demais. Mas sem mais delongas, ainda agradecendo vocês, bora pro vídeo. Tá, começando pela legítima defesa de animal. Como eu disse no vídeo anterior, animais e objetos não conseguem exercer uma agressão. Por isso, em tanto com legítima defesa quanto em justa agressão, eles não conseguem fazer por não serem racionais. Então, se um animal te atacar e você se defender, não se considera como uma legítima defesa, mas ainda você pode se defender porque você deve defender sua vida. O animal está lhe causando dano nesse caso. No entanto, como o animal também ele conta com uma propriedade, você pode em si defendê-lo, sendo seu ou de terceiro. Nota tem que ter consentimento dele, como no vídeo anterior. Sendo algo correto. Na defesa contra a multidão é um pouco conflitante, no entanto, ela é válida, já que multidões, manifestações ou mesmo tentativas de linchamento são comuns em várias partes do mundo. Por isso, enquanto está ocorrendo alguma manifestação bem grande, você está passando por ali, sendo uma oposição ou coisa do tipo, e um grupo vai para cima para lhe atacar, você tem o exercício da legítima defesa. No entanto, você não pode exercer a legítima defesa contra o grupo inteiro, pois este não está todo contra você, e sim parte dele. Então seria uma coisa errada você disparar contra ele. O certo seria você se movimentar, ou mesmo entrar em algum lugar, você tirando a visão do resto do grupo, evitando acertá-lo, assim sendo válida a legítima defesa, pois agora todo grupo que você está como alvo, em sua zona de tiro, é um inimigo, e assim cometendo injusta agressão. Na legítima defesa de pessoa jurídica, temos que deixar num caso aqui bem importante, que pessoa jurídica não consegue cometer crimes sem ser o ambiental. Logo, quando uma floresta, bioma de savana ou coisas do tipo, caatinga ou cerrado, é atacada por indivíduos de empresas ou pessoas jurídicas em prol de destruir uma área de reserva ou coisa do tipo, é válido o indivíduo, por sua vez, defender esse patrimônio público ou patrimônio privado utilizando de dano ou mesmo de ataque contra esses indivíduos. Um movimento que é muito comum fazer nesse tipo de ação é a Greenpeace. A legítima defesa contra a autoridade e polícia é uma legítima defesa um pouco perigosa. Porque além de você envolver com pessoas do ramo da segurança pública, você ainda envolve com pessoas do ramo jurídico, executivo e legislativo. Isso significa que crimes como abuso de poder, levar um indivíduo sem flagrante ou sem ordem jurídica, ou mesmo quando esse indivíduo político ou mesmo policial está cometendo um cumprimento de ordem absurda, isso nota-se que está em vermelho por motivo que é uma coisa muito difícil de se provar. Esses dois estão errados. Nota, deve ter um alerta. Caso você cometa esse tipo de legítima defesa, você tem que ter provas, vídeos ou mesmo testemunhas para provar que você cometeu essa legítima defesa. Pelo contrário, você pode ir preso. Legítima defesa sucessiva é um conflito, pois ele se trata de uma pessoa que está cometendo injusta agressão contra outra, que usa da legítima defesa. Só que essa pessoa que está usando a legítima defesa começa a ter pensamento assassino e querer matar a pessoa que está cometendo a injusta agressão contra ele. Logo, o injusto, o agressor, se torna a vítima, declarando assim a legítima defesa sucessiva. Em resumo de obra, seria a legítima defesa contra a legítima defesa. Legítima defesa por omissão é comum em prisões, guerras e até mesmo em vias públicas, às vezes, raramente. Se trata de um indivíduo que, por sua vez, encontra outro indivíduo ferido. Esse supostamente pode ser um agressor, que pede socorro e por motivo de omissão, por achar que esse indivíduo pode causar algum problema futuro, ele se recusa a fazer uma obrigação pela sociedade, assim cometendo crime de omissão. Nota que isso também é comum em presídios, já que nos presídios, às vezes, ordens judiciais para a libertação de presos
podem acarretar em tipos de crimes como o policial não quer soltar esse preso porque ele preza pela segurança dele e logo ele não solta, cometendo também um crime de omissão. Legítima defesa contra crime impossível. Esse é, sem dúvida, uma das mais complexas partes da legítima defesa. Não por ser uma coisa que no texto é uma coisa meio lógica, mas sim pelo fato de a vítima defender-se contra o agressor de um crime que ela não pode ser cometido. É meio difícil de explicar, mas eu vou explicar de uma forma bem estranha aqui. Legítima defesa seria mais ou menos assim. Um indivíduo, dois indivíduos numa casa, por sua vez, esse indivíduo tem uma parada cardíaca e morre quando um agressor entra. O agressor, por sua vez, dispara contra esse indivíduo, chamando a atenção do segundo indivíduo, que pega seu objeto armado, desce lá e usa da legítima defesa. Como o agressor não matou o morto, porque é impossível você matar um defunto, você está fazendo legítima defesa contra um crime impossível, pois você não sabe que matou, quem matou, se foi o infarto ou se foi o agressor, e o agressor também não sabe que ele matou. Então seria, de certa forma, uma legítima defesa contra crime impossível. É meio de complexo? É, mas é lei. Legítima defesa contra inimputáveis. Primeiramente, temos que entender o que é uma inimputável. Inimputável seria uma pessoa menor de 18 anos, ou sob efeito de ébrios, que seriam alcoolizado, drogado ou mesmo alucinado, ou pessoa com forte abalo sentimental, que esteja extremamente em estado quase irracional, ou um deficiente mental. Esses entrariam como uma pessoa inimputável. A legítima defesa contra a pessoa inimputável seria muitas das vezes focada em não usar da proporcionalidade e muito menos da necessidade, já que seria, de certa forma, usar a defesa da supressão contra a pessoa e não tentar usar a mesma contra ela, de dano, fazendo ela fugir ou mesmo ficar apavorada. Na sociedade, quando você usa proporcionalidade ou necessidade contra esse tipo de crime, muitas das vezes é mal visto. No entanto, como não está escrito aqui no slide, mas eu vou comentar, a legítima defesa de inimputável cometida por ele é válida, extremamente válida, porque como humanos, eles têm a capacidade e a natureza, mesmo sobre efeitos adversos, de se proteger de qualquer tipo de forma. Legítima defesa em relações familiares. Essa daqui também é uma legítima defesa muito difícil, que tem que tomar muita cautela para fazer, porque ela não envolve terceiros indivíduos desconhecidos, e sim família. Essa, por sua vez, tendo poder familiar, podendo ter punições, repressões e disciplina em seus indivíduos menores. Então não podemos comparar uma agressão com uma repreensão. Por sua vez, quando acontece uma agressão em casos familiares, o indivíduo pode, por sua vez, defender o menor contra crime de terceiro, mesmo sendo ele o representante do indivíduo, da criança, sendo assim válida a legítima defesa. Mas caso uma pessoa desconfie que possa ter algum problema entre uma palmada, uma chinelada ou mesmo uma cintada para tomar um pouco de educação, ele pode denunciar isso para conselho tutelar ou mesmo a polícia e dizer que está cometendo uma violação da lei da palmada. Legítima defesa de comunidade. Essa é a legítima defesa um pouco controversa, porque por sua vez ele depende de um indivíduo defender uma comunidade ou mesmo uma reserva contra uma injusta agressão de outro indivíduo. No entanto, isso às vezes é usado por justiceiros ou mesmo por milícias para fazer seus atos contra atividades criminosas, cometendo assim uma inutilização do poder da ativação da polícia, que por sua vez não é muito bem visto esses dois tipos de defesa. Legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa é legítima defesa com a hipótese de erro. O que seria a hipótese de erro? Um bom exemplo seria: dois indivíduos estão um perto do outro, só que um indivíduo começa a ficar extremamente agressivo. Nessa, o outro associa que ele pode cometer uma injusta agressão contra ele
e por sua vez saca alguma coisa para se proteger, mesmo que o segundo indivíduo não tenha nada para fazê-lo. Isso pode acontecer também que nela não é legal, isso seria pretexto de legítima defesa ou inclusão de legítima defesa, que seria quando o primeiro indivíduo tenta manipular a situação para lhe criar um cenário de legítima defesa, mesmo ela não havendo. Isso é uma prática extremamente proibida e seria declarado como um homicídio de alta qualidade. Ofendículo seria obstáculos para a proteção de bens, da propriedade ou da vida. Um exemplo bem seria uma cerca elétrica, uma câmera, um cachorro ou mesmo uma parede, um muro. No entanto, esses são os meios legais, mas podem haver outros, como onças, cobras venenosas, armas de disparo automático, venenos ou até mesmo minas terrestres. Esses segundos que eu falei são extremamente proibidos, enquanto o primeiro são totalmente legais. Legítimas defesas que não existem no Brasil. O Brasil não abrange todos os tipos de legítima defesa. Por sua vez, ele não abrange o de presumida, que seria você presumir um crime que pode acontecer e aplicar a legítima defesa com antecedência. A contraprovocação, pois você não sabe o que acontece, uma provocação não é motivo para você usar a legítima defesa, como foi citado no vídeo anterior. De comunidade geral, pois, como foi visto, você não isso muitas vezes no Brasil é usado como pretexto para a criação de milícia. O de contra atos preparatórios, que esse seria você fazer uma legítima defesa contra um ato que irá acontecer. E isso você já tem uma formação. E por sua vez seria melhor você avisar a polícia que isso poderia acontecer como uma denúncia anônima. Mas é um motivo de legítima defesa que existe em outros países que não existe aqui. Outro seria contra deserção, que isso é mais para um crime militar. Mas também é uma coisa que se vê que não tem no Brasil. Tem também pretexto de legítima defesa, que é quando você presume, cria vários aspectos, uma impressão para cometer a legítima defesa como se fosse uma legítima defesa preparada. Mas são essas. Nota que a legítima defesa da honra existe no Brasil. No entanto, ela é muito ela tem muitos detalhes e ela é extremamente exclusiva. Então você não por motivos eu tenho que explicar ela de uma outra forma um pouco mais adentro. Em agradecimento, muito obrigado por chegar até aqui. Este vídeo tem fins educativos para auxiliar no entendimento do Código Penal e complementar o vídeo anterior. Deixe seu comentário para o próximo assunto e fique com Deus. Se inscreve no canal.